sobre uma parceria que está perto de ser firmada entre Corinthians e Bayer Leverkusen. Já o Corinthians muito perto de ser eliminado do Paulistão. Te atualizo ainda sobre a situação de Tcheca. E o volante português Tcheca negocia com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também. E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Pessoal, depois de uma derrota, né, não tem muito o que discutir. Antônio Oliveira já tinha alertado, uma hora vai acontecer, tudo bem. Se não se classificar, não é culpa dele, é culpa de Mano, né? Mas vamos trazer algumas informações boas, pessoal. Parceria com Bayer Leverkusen. Isso mesmo, né? Uma grande parceria está surgindo aí com o Corinthians, né? O Corinthians já começa a se mexer para fazer parceria fora do Brasil, principalmente com clubes europeus, clube de grande porte, né? Tem contratação aí de Tcheca. Vocês vão entender, pessoal. Grande jogador, né? Vale destacar aqui que o Corinthians não está parado no mercado, está à procura de jogador. Augusto Melo já deixou bem claro que o elenco não formou ainda. O Corinthians parece que ainda tem até 7 de março, né? E a gente espera que chegue alguns reforços pontuais. Tem muita informação, pessoal. Fica no vídeo até o final, né? Créditos do vídeo, canal do Nicola, link na descrição. Mas no final do vídeo, pessoal, a gente vai trazer muita informação, né? Então, pessoal, não custa nada, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Se você é corintiano, deixa aquele like. Então é isso. O que é que vocês acham aí da atuação do Corinthians? Corinthians ontem, pessoal, poderia passar 3 dias jogando. A bola não ia entrar, né? Caprichosamente, ela não decidiu entrar. Acho que o Corinthians jogou bem, sim, na medida do possível. A Ponte Preta só fez o gol e mais nada, né? Mas a gente sabia que uma hora ia acontecer, né? Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Fica até o final, tem muita informação. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Agora sobre clubes do Rio e São Paulo. E os grandes têm tido dificuldade no estadual. A gente não terá um grande nas semifinais do Campeonato Carioca e é grande a chance de não termos um grande nas quartas de final do Campeonato Paulista. O grande fora no Carioca será Vasco ou Botafogo. O Flamengo é o primeiro colocado, o Fluminense é o segundo, Nova Iguaçu é o terceiro. Esses três já estão garantidos na fase semifinal. O Vasco com 17 pontos, o Vasco com 19 pontos e o Botafogo com 17 lutam pela última vaga. E aí uma curiosidade, nos últimos 8 anos, só em 2022, os 4 grandes foram semifinalistas. Em todos os outros anos, alguém acabou deixando ou ficando fora. Às vezes, em alguns casos, até 2 grandes ficaram fora. Em São Paulo, a gente deve ter pelo 4º ano seguido um grande de fora das quartas de final. Vale a lembrança de que no Campeonato Paulista, os 2 melhores de cada grupo, ou seja, os 8 primeiros passam para a fase de mata-mata. E o Corinthians é o mais ameaçado entre os grandes, tem só 10 pontos, 4ª colocação do seu grupo, 4 pontos atrás da Inter de Limeira e do Mirassol. Se a Inter vencer o São Paulo no meio de semana, o Corinthians estará fora. E aí seria o 4º ano seguido sem um grande, porque em 2021, em 2022 e em 2023 o Santos não conseguiu passar para a fase do mata-mata. Para falar agora sobre o Corinthians e essa parceria com Bayer Leverkusen. Notícia que agitou a manhã dos corintianos nessa segunda-feira. Calma, não se trata de nenhuma grande parceria. Corinthians e Leverkusen se aproximaram nos últimos tempos por conta de Paulo Sérgio, ex-jogador do Timão, hoje comentarista do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Ele foi atleta do Bayer Leverkusen, também jogou no Bayern de Munique, hoje é embaixador do Leverkusen e eventualmente também observador técnico do time alemão no futebol na América do Sul. No ano passado, antes mesmo de o Augusto Melo se tornar presidente do Corinthians, enquanto ainda era só um candidato, foi o Paulo Sérgio quem estreitou as relações do Augusto com dirigentes de clubes alemães. Ele teve até a oportunidade de visitar o Bayern de Munique, enfim. E essa relação do Paulo Sérgio com o Augusto segue muito próxima, a ponto de nessa terça-feira estar marcado um encontro entre dirigentes do Corinthians e do Leverkusen para combinar uma parceria que vai funcionar para troca de experiências no futebol masculino, no futebol feminino e também nas categorias de base, troca de know-how. Talvez eventualmente o Corinthians até possa mandar funcionários para a Alemanha, receber funcionários do Bayer Leverkusen, não em caráter definitivo, mas temporário, para que essas pessoas possam entender um pouquinho da cultura, dos modelos e dos costumes de cada um dos países. Só para arrematar, essa negociação não envolve grana e trata-se de um acordo, um grande acordo que não vai ter grande efeito, pelo menos na teoria.
Só para arrematar em relação ao Corinthians, Timão torce contra a Inter de Limeira no confronto dessa quarta-feira contra o São Paulo. Em caso de vitória da Inter, o Corinthians estará eliminado do Campeonato Paulista. Timão que precisa tirar 4 pontos de desvantagem em relação à Inter de Limeira e também ao Mirassol, e só faz mais 6 pontos, só tem mais 6 pontos em disputa. Bora falar agora sobre o Corinthians praticamente fora do Campeonato Paulista. Timão massacrou a Ponte Preta, pelo menos em finalizações e posse de bola, mas perdeu dentro de casa por 1-0 na Neoquímica Arena. Derrota na noite desse domingo, o único gol marcado pelo Iago Dias, com falha do goleiro Carlos Miguel, que ainda não havia perdido com a camisa do Corinthians. Foi também a primeira derrota de Antônio Oliveira à frente do Timão, o Antônio que vinha de 3 vitórias contra a Portuguesa, Botafogo e Cianorte, e o empate contra o Palmeiras. O resultado fez com que o Corinthians estacionasse nos 10 pontos contra 14 da Inter de Limeira e do Mirassol. Detalhe importante, a Inter pega o São Paulo na quarta-feira, se vencer vai a 17 e elimina o Corinthians do Paulistão. O Timão só tem mais 2 jogos por fazer e chega no máximo 16 pontos. Os próximos jogos do Corinthians contra o Santo André em casa e contra o Água Santa na condição de visitante. Importante contar que o Paulistão deve, pelo 4º ano consecutivo, não ter pelo menos um dos seus grandes na segunda fase. Foi assim com o Santos em 2021, 2022, 2023, deve ser assim com o Corinthians em 2024. Só sobre os números de Corinthians e Ponte, 80% de posse de bola para o Timão, 20% para a Ponte. 29 finalizações do Corinthians, 5 para o time de Campinas, vários chuveirinhos, é verdade, mas o Corinthians viu a bola passar muito perto ao gol do goleiro da Ponte diversas vezes. Teve cabeçada do Félix Torres, teve finalização do Yuri Alberto, enfim, o Corinthians merecia um melhor resultado. Por sua vez, a Ponte Preta pulou para o 2º lugar do seu grupo. Palmeiras é o líder do grupo com 21, a Ponte tem 16, o Água Santa 14 e o Guarani apenas 6 pontos conquistados. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians está em negociações com o meio-campista português Tcheca, 29 anos de idade, ele está livre no mercado depois de deixar o futebol francês. Disputou até a temporada passada pelo Rennes, da França, não houve a renovação do contrato, ele disputou 9 jogos sem gols ou assistências. Jogador que conhece o Antônio Oliveira, embora as negociações entre Corinthians e Tcheca tenham começado antes. O Antônio Oliveira chegou ao Corinthians e endossou a negociação, disse que conhece e que trata-se de um atleta super interessante. 29 anos, volante de desarme, de boa capacidade física, de muito combate, mas também de bons passes longos. Chegaria, se contratado, para o lugar do Fausto Vera, que não tem conseguido deixar boa impressão. Tcheca gosta da ideia de jogar no Brasil, já havia sido sondado sem proposta pelo Vasco nos últimos tempos. Consultei uma pessoa envolvida nas tratativas e essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, teremos reunião na segunda-feira, as coisas estão caminhando bem e eu acho que pode dar certo, fecha aspas. Se você não conhece o Tcheca, queria contar, porque ele está desde 2016 no futebol francês, com passagens por Lille e Rennes. Passou ainda antes de se mudar para a França pelo Braga, entre outros clubes, jogador bastante importante, acho que seria um acréscimo interessante para o Corinthians. Nação corintiana. O jogo ontem, eu digo a vocês, o Corinthians perdeu 1-0. A gente precisava do resultado, né? Para sonhar ainda com a classificação no Campeonato Paulista. Mas, pessoal, o Antônio Oliveira, eu acho que ele estava até adivinhando, né? Ele alertou, né? Ele disse que nem sempre vai ter condições de ganhar, né? Principalmente aqui no Brasil, pela sequência de jogos, né? Mas mesmo assim, o Corinthians teve um bom desempenho, né? Eu acho que se passasse 3 dias de bola rolando aí, o Corinthians não conseguiria fazer um gol. A bola não queria entrar, né? Não queria entrar. A bola passou ali várias vezes na trave e... A verdade é essa, pessoal. Poderia jogar 3 dias seguidos. O Corinthians não ia conseguir empatar aquele jogo, né? Aí você tava visto, né? Tava visto, né? Complicou um pouco, né? Quanto à classificação. Antônio Oliveira destacou também. E quando ele chegou aqui, não se falava em classificação, né? Se falava muito em rebaixamento, né? Tirar o Corinthians do rebaixamento. Foi o que ele fez, né? Depois disso, a torcida começou a sonhar, a mídia já começou a falar em classificação. Mas não deu, né? Jogo em casa, complicado, né? Corinthians jogando bem, mesmo jogando bem. A Ponte Preta bastante recuada, conseguiu só fazer o gol e não fez mais nada no jogo. Colocou seus 11 jogadores no campo de defesa ali no beco da grande área. Difícil, pessoal, é difícil fazer um gol, né?
principalmente nessas ocasiões, né? Mas que sirva de lição, né? Não para o atual elenco do Corinthians, né? Principalmente para a diretoria, né? Que eu acho que demitiu tarde, né? Se eles não tinham plano e não era da filosofia deles, né? O trabalho de Mano, assim que eles chegaram, pessoal, não importava se tinha multa, se não tinha multa, era para ter dispensado. Eu vejo assim, né? Se ele não queria e o cara lá estava colocado por outro presidente, ele não queria, rescisão de contrato e começar um trabalho novo, né? Pré-temporada, com tudo, né? Aí talvez a história teria sido outra, né? Você já imaginou aí uma pré-temporada, Antônio Oliveira começando a pré-temporada desde o início, no Corinthians? Teria sido diferente, né, pessoal? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Mesmo sem pré-temporada, 4, 5 treinos, você viu o que foi que ele fez aí, né? Conseguiu já dar um padrão de jogo à equipe defensivamente. Sofreu um gol besta, né? Acho que foi até falha de Carlos Miguel contra a Ponte Preta, né? Mas fazer o que, né, pessoal? Aí contra o Santos, pessoal, mas é Ponte Preta, né? Corinthians e Ponte Preta, pessoal. Pois é. Jogo complicado, né? A gente esperava a vitória do nosso Coringão, né? Mas não deu, né, pessoal? Não deu. Bola pra frente, né? Bola pra frente. Corinthians e Ponte Preta. E agora sim, né, pessoal? Tinha ficado o slogan errado aí. Corinthians e Ponte Preta, né? Não foi Santos. Corinthians dominou o jogo. Muitas finalizações. Muito chuveirinho também. Eu acho que teve muito chuveirinho. Mas a destacar aqui que os caras estavam com o time titular e o reserva no bico da grande área. Dificilmente isso aí ia conseguir furar esse bloqueio, né? Eu acho que mais uma vez Rodrigo Garro muito participativo no jogo, né? É um jogador que a gente vê qualidade, é um jogador que a gente sabe que vai dar alegria à torcida do Corinthians, né? Felizmente não foi ontem, mas não adianta querer dizer que o trabalho foi ruim de Antônio Oliveira por um jogo, né, pessoal? Ele vinha na sequência aí muito boa, né? A gente sabia que uma hora ou outra vai pesar questão de jogos excessivos, né? Principalmente aqui no futebol brasileiro, né, pessoal? Muitos jogos, uma hora o time não responde, acontecer de um dia o time tá mal e isso acontece, mas o Corinthians jogou bem ontem. Uma boa notícia aí pra gente, pessoal. Checa, né? Pois é, né? Segundo informações, o jogador interessa o Corinthians, né? Português. A notícia é muito boa porque é um volante, né? As informações chegam que ele chega para ser titular absoluto, né, pessoal? É porque o Corinthians precisa de um volante. Chega para assumir o canto de Fausto Vera, né? Que até hoje não demonstrou para que veio ao Corinthians. E é um jogador bastante experiente, viu, pessoal? Checa. É um jogador português. Já trabalhou com Antônio Oliveira, conhece ele muito bem, né? Parece que pediram até informação ao Antônio Oliveira. Ele disse que é um jogador de qualidade. A gente espera que o Corinthians contrate. Vale destacar aqui que o Corinthians não está morto no mercado. Está à procura de mais alguns jogadores, pessoal. E Checa é um volante e tem qualidade, né? É um jogador português, né? Mesmo país aí de Antônio Oliveira. Eu acho que o Corinthians precisa ainda estar no mercado atrás de alguns reforços pontuais, né? O elenco não está formado ainda. E Checa é o jogador, né? Que pode chegar e assumir a posição do volante, né? Eu acho que o Corinthians precisa de um jogador que chegue e faça a diferença, principalmente de volante, né, pessoal? Porque a situação do Corinthians, quando fala em volante, é complicada, né? Em Fausto Vera, eu não sei por que o Corinthians não negociou ele com o Flamengo. O Flamengo estava atrás. Toma, Flamengo. Paga só o salário dele aí. E com ele para você. Porque é um jogador, pessoal, que não demonstrou para que veio. Péssimo jogador. Quando o jogador chega, então vamos dar um tempo, vamos deixar ele se adaptar, mas o cara já tá aí 2, 3 anos aí.
não consegue desenvolver um bom futebol, né? Infelizmente, né? Porque teve um custo para o Corinthians, né? Quem sabe Checa não chega e resolva todos os problemas defensivos. Quando eu digo defensivo, é um conjunto, né? Imaginou ali ele e Ranieri. Pois é, vamos torcer que isso aconteça. Então é isso, Nação Corintiana. O que é que vocês acham? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva, pessoal, no canal Bando de Loucos. Se você realmente é corintiano, deixa aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, pessoal.